O que é o autismo? Bem, eu demorei um tanto para fazer esse vídeo porque eu queria que uma pessoa autista pudesse participar. Até entrei em contato com algumas, mas infelizmente não deu certo. E eu acho importante vir aqui hoje falar sobre algumas questões a respeito do autismo. Antes de começar, só para explicar um pouquinho onde que eu entro nisso tudo. Eu trabalho com pessoas autistas desde 2004 e nesse tempo eu passei um ano morando na Inglaterra e trabalhando numa escola em regime de internato onde tinha várias crianças e adolescentes autistas. E eu morava numa casa com 4 meninas autistas entre 7 e 15 anos. Então é um tempo já e alguns momentos bastante intensivos de convivência, de trabalho conjunto. E o que eu quero falar aqui hoje se baseia numa ideia central que é: pessoas autistas são pessoas, ponto. Pode parecer óbvio, mas não é. E muita gente não leva isso em consideração, né? E pensa no autismo e não na pessoa. É bastante comum quando as famílias recebem o diagnóstico que seus filhos são autistas que façam 2 perguntas, que é: ele vai aprender a ler e escrever e um dia ele vai conseguir se virar sem mim? São 2 perguntas bastante fortes e bastante simbólicas. E, em geral, os neuropediatras não respondem de uma maneira muito positiva, né? O prognóstico ele é sempre bastante ruim, porque eles se pautam no autismo. E olha, provavelmente não, veja bem, isso é muito difícil, e o autismo isso, o autismo aquilo, e vem várias imagens pré-concebidas do que seja o autismo. Então, o que é importante é que a gente veja a pessoa antes do autismo. O autismo não pode estar em primeiro plano, não pode esconder e limitar essas pessoas. As pessoas autistas, elas têm total possibilidade de desenvolvimento, né? Elas têm as possibilidades de aprender, de se desenvolver, de crescer de maneiras diferentes, lógico, mas assim como todos nós neurotípicos também temos. Então, pessoas autistas podem sim aprender a ler e escrever, podem sim chegar à universidade, podem sim se tornar bons profissionais. Pessoas autistas, elas podem sim se comunicar de diversas formas, não necessariamente oralizadas, mas podem sim se comunicar de diversas formas. Pessoas autistas, elas podem sim interagir, gostar de interagir, inclusive buscar interação física. Pessoas autistas sim têm empatia, né? A gente já faz muito tempo que a gente saiu dessa ideia de que autistas não gostam e não conseguem e não sabem interagir com os outros. Existem sim dificuldades em algumas circunstâncias, mas não são limitações. E muito menos não é algo reducionista, né? Não dá pra dizer que é sempre assim, que toda pessoa autista é assim. Pessoas autistas, enquanto pessoas, elas são múltiplas. Elas podem se relacionar, elas podem namorar, elas podem casar, elas podem ter filhos. Pessoas autistas podem ser heterossexuais ou homossexuais ou bissexuais. Pessoas autistas podem ser cis e transexuais. Porque pessoas autistas são pessoas. E é sempre esse mesmo cerne, né? É uma coisa que eu acho bastante importante é entender que existem sim demandas específicas, né? E que a gente tem que atender essas demandas específicas, mas a gente não vai se restringir a isso, né? Então, uma pessoa autista, assim como muitas outras pessoas neurotípicas, precisam de suportes, né? Mas a gente não fala mais de que existe um autista severo, um autista leve, e muito menos que existe um autista funcional. Porque essa ideia de autista leve e autista severo, primeiro que parece que se a pessoa foi caracterizada enquanto autista severo, ela vai passar o resto da vida dela enquanto autista severo. Também dá uma ideia de doença, dá uma ideia de uma busca por uma cura. E isso também, a gente não pode pensar a partir desse viés. E quando a gente fala de funcionalidade, parece que a gente está falando de uma geladeira, né? Que funciona bem ou não funciona bem.
E essa funcionalidade dessa máquina, que não é uma pessoa, ela em geral, ela está atrelada a pessoas que sabem esconder o autismo delas, que sabem se comportar de uma forma que a sociedade gostaria ou espera que elas se comportem. E isso não é legal. Isso não é legal de fazer porque a gente está eliminando a pessoa dali, né? Então, o que a gente pensa hoje é que existem diferentes níveis de demanda de suporte e algumas pessoas vão ter mais necessidades, mais demandas de suporte, outras menos, em diferentes áreas do seu desenvolvimento, da sua convivência social. E para que elas consigam desenvolver essas habilidades, desenvolver essas novas possibilidades de crescimento, elas precisam de um suporte familiar, e essa família também precisa de um suporte. Ela precisa de um suporte da escola ou, enfim, da instituição de ensino, e ela precisa de um suportes terapêuticos. E daí, principalmente esses suportes terapêuticos, é legal que eles enxerguem a pessoa e não o autismo, e elas trabalhem de uma forma que seja significativa, que faça sentido para aquela pessoa, que não elimine aquela pessoa, que não trabalhe a partir de um protocolo fechado, desconsiderando os interesses, as vontades, as necessidades daquela pessoa específica. Então a gente vai trabalhar junto com essas pessoas, promovendo mais desenvolvimentos, caminhando de forma progressiva, buscando novas aprendizagens, mas a gente não vai ignorar essa pessoa, entendem? Porque é isso, a pessoa ela é mais importante que o diagnóstico. Eu tô falando muito isso porque isso é muito importante. É bastante comum a gente ver assim, alguém sabe como ensinar matemática para autistas? Alguém sabe como trabalhar, sei lá, como ensinar um autista a atravessar a rua? Enfim, milhões de pequenas perguntas assim sobre o autista, como se o autismo fosse uma coisa só, generalizada, e não é. Muitos vídeos meus aqui, onde eu falo sobre estimular a fala, estimular a autonomia de várias habilidades, a trabalhar conteúdos escolares, eu trago exemplos que podem e são usados com pessoas autistas de diferentes idades, mas não se restringem a elas. Eu também posso fazer essas mesmas atividades com crianças, adolescentes e adultos que não sejam autistas. E também vai funcionar. Porque não é uma questão de uma fórmula mágica para o autismo, para o autista, e sim para a pessoa. Então isso faz toda a diferença. É bastante comum que a gente veja as pessoas falando pelos autistas. E eu sei que é um pouco do que eu estou fazendo agora. Eu busquei realmente que alguém viesse aqui, me ajudasse a falar junto comigo. Não sendo possível, eu estou falando aqui num papel de profissional, para outros profissionais, para mães, para pais. Mas eu vou deixar aqui na descrição algumas indicações de pessoas autistas que vale a pena sim a gente ouvir, a gente conversar e a gente entender a partir do ponto de vista deles, porque autistas são pessoas e tem muito a dizer. E para fechar esse vídeo que já está cheio de informação, eu vou falar rapidamente sobre os STEAMs. Eu vou fazer um outro vídeo depois sobre isso com mais detalhe, mas esse é um ponto que para mim é bastante caro, que é pessoas autistas, em geral, elas têm algum STEAM, que antes se chamava das estereotipias, dos desenvolvimentos estereotipados, né? Que pode ser desde ficar se balançando, balançar a mão, estalar os dedos, apertar os dedos, enfim, fazer sons. Mas, e as pessoas não gostam, e as pessoas ficam tentando ensinar que essas pessoas autistas não façam mais esses STEAMs. E esses STEAMs, eles são fundamentais. E a gente precisa respeitar isso, a gente precisa respeitar essa pessoa em sua inteireza, inclusive nesse momento que ela busca, que ela faz esses movimentos de STEAMs, porque ela está buscando uma autorregulação. E isso é muito importante. Eu vou explicar melhor sobre isso no outro vídeo, acho que hoje já tem coisa demais. Mas o que eu posso dizer para vocês hoje é:
Respeitem o autista, enxerguem essa pessoa que está ali e não o autismo. Sempre que possível, ouçam, mesmo que não seja uma pessoa oralizada, não, existem várias formas de se comunicar, busquem formas que essa pessoa consiga se comunicar com você e as respeite. Não tente treiná-la para se comportar de um jeito que você acha que deveria ser o adequado. Não segure as mãos delas quando elas estão fazendo um steam. Não mandem elas ficarem quietas, porque não fazem isso com você. E se fizerem, você não vai gostar. E você é uma pessoa. E a pessoa autista com quem você se relaciona também é uma pessoa. Então é isso. Espero muito que esse vídeo tenha feito vocês refletirem um pouquinho sobre tudo isso e que a gente consiga cada vez mais construir um mundo onde todas as pessoas elas consigam ser bem acolhidas da maneira que são, consigam ter suas demandas atendidas, consigam ter suas necessidades respeitadas. Então, se você gostou, curte o vídeo, compartilhe aí com outras mães, pais, profissionais de escola, terapeutas que você acha que podem se interessar pelo assunto e se inscreve no canal. Obrigada!